Isso, que bacana, né? Na realidade, eu vi quando Kátia entrou, já vi alguns queridos também, a família, algumas pessoas que me acompanham na atividade, então eu já quero iniciar agradecendo a participação aqui, a presença aqui, para a gente conversar um pouco sobre os recursos lúdicos, sobre a minha experiência e também o que me levou a desenvolver um jogo, que é o Viagem ao Mundo da Terapia. Ok, Eliane. Então vamos fazer o seguinte, Eliane. Eu acho que já dá para a gente começar, já tem aí uns 13 pessoas aí, e cada pessoa dessa pode mandar uma setinha aí para uma colega aí, uma assistir, para que tenha a oportunidade de escutar a Eliane, que sempre é importante, né? Aí você se apresenta um pouco aí, Eliane, de uma forma resumida, que você tem várias experiências na área aí, pode ficar à vontade. Faça sua apresentação. Obrigada, Eduardo. Eu já começo agradecendo a Eduardo. Eu comecei na psicologia, estagiando com ele, né? Então, assim, minha primeira experiência já nesse campo escolar, eu comecei com a escola, foi com o Eduardo, em uma escola, e aí muito aprendi com ele, e pude depois do estágio ser convidada para trabalhar na escola e passei um bom período na escola como psicóloga educacional. Então, assim, minha gratidão não só por esse convite para a gente conversar um pouco, mas também pelo início da minha caminhada. Então, quem eu sou? Eu sou Eliane Albuquerque, eu sou filha, irmã, tia. Gosto de brincar, gosto de dançar, gosto de escrever, gosto de ler, gosto muito de estudar, mas eu gosto principalmente do que o conhecimento traz para mim. Sou psicóloga de informação, tenho outros cursos na área que me ajudam na minha prática diária, como psicoterapeuta de crianças ao adulto e também como supervisora de psicólogos que estão iniciando o processo ou que vêm discutir alguns casos no seu percurso e mentora agora de psicólogos, né? E sou também a idealizadora do jogo de tabuleiro, na viagem lúdica, na terapia, que está em lançamento, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, porque para falar um pouquinho sobre essa minha experiência, eu trabalho diretamente com pessoas, desenvolvimento, crescimento pessoal e profissional, e busco fazer tudo isso com muita leveza, com muita clareza e com muita ludicidade. E é onde chega o lúdico na minha vida. Sou professora também, passei muito tempo em sala de aula e como professora a gente precisa desenvolver algumas habilidades, desenvolver algumas competências para que a gente possa ajudar, mediar e favorecer as atividades em sala de aula. Na psicologia, isso não é diferente. Na terapia, isso não é diferente. A gente precisa desenvolver recursos que ajudem o nosso atendido, criança, adolescente ou adulto, para que ele possa comunicar, para que ele possa se expressar, para que ele possa aprender. Então, os recursos lúdicos fazem parte da minha vida já há bastante tempo. Que bom, né? Que bom, né? E eu fico feliz pela a colega, né? E pude participar desse processo de aprendizado, né? E hoje você está onde está por mérito, indicação de mérito, que sempre foi competente, né? Sempre foi competente. Obrigada. Então, Eliane, aí fale um pouco aí dessa atividade lúdica, né? Que você gosta muito de trabalhar com o lúdico, né? Fale um pouco aí para que a gente possa entender um pouco aí essa parte. Ok, né? Busco sempre fazer o meu melhor, e aí nessa busca a gente vai procurando, garimpando algumas possibilidades para a gente desenvolver. Aí é onde chega o lúdico, né? Aí é onde chega o brincar, aí é onde chega as vivências. O lúdico, na realidade, ele está fazendo parte da nossa vida desde sempre. Os nossos primeiros aprendizados, as nossas primeiras brincadeiras, na atividade da criança, na atividade do adolescente. Então, ele está presente na nossa vida e ele é observado pelo seu divertimento e também pelo favorecimento de ações. Então, o lúdico faz parte de todo momento. Então, aqui agora, para mim, está sendo esse momento agradável, está sendo
sendo esse momento de prazer, está sendo esse momento suave, está sendo esse momento lúdico, onde eu posso falar sobre as minhas atividades e viver essa experiência. Quando eu vivo essa experiência com o lúdico, eu estou vivendo na ludicidade. Então, assim, a atividade lúdica, ela vai favorecer todo o processo. Quando o paciente chega para ele ser recebido, acolhido, para que ele possa ser aceito no processo e para que ele possa se permitir ao processo, utilizamos atividades lúdicas, utilizamos o lúdico, que pode ser um brincar, pode ser um jogo, pode ser uma música, pode ser uma brincadeira, uma fala, pode ser um objeto, são ações e objetos que possam mediar a minha relação com essa pessoa que chega. Então, na atividade terapêutica, ela é utilizada desde o primeiro momento que a gente encontra com esse atendido, quer seja presencial ou online, até o momento último, o final, a alta, o momento que a gente vai estar se despedindo desse paciente para que ele possa levar em sua bagagem todo o repertório de aprendizagem que ele teve. Então, aqui eu estou mostrando para você um objeto, e quando eu trago um objeto, e quando eu trago essa representatividade, na realidade eu estou usando o lúdico na minha atividade. Então, o processo de terapia é aquele processo onde o paciente chega com a bagagem vazia, de comportamentos, muitas vezes, mais assertivos, mais saudáveis, e ele precisa aprender, e ele precisa apreender alguns comportamentos que possam ser mais saudáveis. Então, a gente utiliza do início ao fim esses momentos, estes recursos para o paciente. É certo. E aí, Eliana, a gente percebe hoje que o processo, o trabalhar com o lúdico, ele está se estendendo, né? E eu digo assim, se estendendo também a outros profissionais, né? E até então, na minha época, como eu me formei, que foi em 99, né? E aí eu me lembro muito que o lúdico, no caso da terapia, a ludoterapia, né? Era direcionada às crianças, né? Às crianças. E aí você vê hoje que não é só criança e que também outros profissionais se utilizam do lúdico, né? Do lúdico. Você vai falar um pouquinho, né? E aí, Eliane, você falou da questão um pouco aí de lúdico, né? Das atividades lúdicas, né? E aí também, naturalmente, esse lúdico que você trouxe aqui pra gente difere do brincar por brincar, né? E aí você está... Perfeito, perfeito. Né? E aí eu gostaria que você trouxesse aí um pouquinho dessa sua experiência com o lúdico, como você fez essa escolha, né? Que até então, você hoje trabalha com crianças e adultos. Mas, assim, no início você começa na educação, né? E aí também depois vai fazer clínica com crianças, não é isso? E aí me fala aí essa paixão que você tem pelo lúdico, de trabalhar com esse lúdico, a sua experiência. Na verdade, eu não escolhi o lúdico, apenas me permiti viver o lúdico, porque viver o lúdico é viver a minha criança interior, viver os meus momentos de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida e de uma forma que faça sentido para mim. Então, na atividade escolar, como professora, a gente já utilizava isso, e você muito bem colocou, eu iniciei com criança, então com criança a gente utiliza muito para nos ajudar nas nossas ações, para mediar as aprendizagens, para mediar e ajudar nas relações. Então, a gente usou e usa muito com a criança, porque isso é natural dela. E com os adultos, com os idosos e até com os adolescentes, esse lugar do brincar, esse lugar do lúdico, esse lugar do se permitir a criatividade não era muito utilizado. Mas hoje se tem uma visão diferente e está se permitindo chegar para as outras faixas etárias, porque entende que o luto é para além da brincadeira. É o momento quando eu estou desenhando, é no momento que eu estou cantando, é no momento que eu estou rabiscando, ensinando, eu estou desenvolvendo uma atividade lúdica. Então, na educação, isso ficava muito forte para mim,
porque eu trabalhava com educação infantil, com as crianças, então eu vivia nesse universo, que é um universo para ele lúdico, de fantasia, de brincadeira, de colorido, de vozes que a gente precisa estar utilizando para que essa criança ela possa desenvolver algumas possibilidades. Na terapia, e eu passei a utilizar isso também como forma de comunicação, de acesso, para me aproximar dos meus pacientes, para reconhecer as suas vivências, o seu repertório, e também para ajudá-los, para ensinar novos repertórios de pensamentos e comportamentos. E aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, estudando, pesquisando e me permitindo olhar para mim e para quem eu estava atendendo, desenvolvendo algumas atividades. E aí ficou como uma das marcas da minha atividade em psicologia. Hoje eu tenho essa referência de ser uma psicóloga, de ser uma profissional que trabalha com recursos lúdicos, não só com as crianças, mas com adolescentes e com adultos. E além da psicoterapia, também levar isso para outros profissionais, psicólogos, terapeutas, educadores, a utilização do lúdico em suas atividades. Então, é muito interessante quando a gente se permite a toda essa construção. Que bom, né? E você trabalha esse lúdico, Eliana, com crianças de que idade? Hoje eu estou trabalhando com crianças a partir de 7 anos, né? Eu trabalhei antes na educação com crianças do maternal. Então, era criança que estava recém-saída de casa, estava saindo de casa, aliás, pelo primeiro momento. Hoje eu escolhi trabalhar com crianças a partir de 7 anos por conta da característica também da abordagem que eu tenho e que eu prefiro trabalhar com essas crianças. Na realidade, a gente mencionou a Kátia um pouquinho antes, mas ela é responsável pelo meu retorno à terapia infantil. Eu estava mais envolvida com a terapia do adulto e com o adolescente. Tinha parado de atender uma criança quando ela me liga, dizendo que tinha um paciente que ela gostaria muito que eu atendesse. E aí, quando eu olhei para esse paciente, quando eu olhei para as possibilidades e vi que ali eu poderia desenvolver as atividades, reiniciei. Então, hoje eu faço atendimentos com crianças a partir de 7 anos, né? Voltei muito forte utilizando o lúdico, porque ele me pedia isso. Era uma criança que trazia, deixa eu trazer um pouquinho de referência disso. Era uma criança que trazia um histórico de agressividade muito forte e isolamento social. Era colocado para fora do convívio social por conta de alguns comportamentos. Chega na terapia para que a gente possa ajudá-lo na regulação emocional, mas ele chegava carregado, não dava para a gente tocar no assunto. Então, precisava de alguma coisa que nos ajudasse a se aproximar dele, a permitir que ele se aproximasse afetivamente, engajasse no processo terapêutico, e o lúdico fez isso. E, Eduardo, eu comecei a utilizar com esse paciente uma atividade bem simples, que era muito usada na época que ele chegou, que era os slimes. Adoro fazer slimes. Eu mencionei que eu sou tia, então gosto bastante de fazer. E com esse paciente eu passei 4 sessões fazendo slimes. 4 sessões fazendo slimes só brincando? Não, não é só brincando. Como você mencionou, o lúdico não é o brincar por brincar, mas ele tem um sentido de ser, ele está dentro de um propósito. E eu tinha que ele conseguisse focar, relaxar, permitir passar um tempo na atividade, ele entendesse que dentro dele, além da força que ele usava bastante, porque ele precisava ser um forte, né, e batia e quebrava tudo, ele poderia também, e ele foi possível para ele entender que além da força existia a suavidade, existia o autocontrole, porque eu não sei se você já fez ou se vocês já fizeram slimes. Não é tão simples assim, porque eu faço não com material já pronto, eu uso a cola mesmo, bicarbonato, eu uso a tinta, sabe? Deixo aquilo tudo para mexer, então demora um pouquinho fazendo. Pense no menino que a sua dele tem que ser bem imediato.
Pense que ele não sabia lidar com a frustração. E ele lá mexendo a colinha, mexendo os outros ingredientes, até formar os slimes. E aí, cada sessão a gente tinha um propósito. Trabalhamos a frustração, trabalhamos a respiração, trabalhamos o controle do impulso, a respiração. E foi muito interessante, porque tudo que ele aprendia com ele queria levar para as pessoas. E levava para os primos, levava para comentava com os colegas, chegou até a gravar um vídeo ensinando a fazer slimes. Lindo de viver. Então, tudo isso através do lúdico. Foi permitido para ele uma vivência que fez sentido para ele e que a gente pôde chegar até a demanda dele, a queixa dele, houve uma aprendizagem e houve uma modificação de um comportamento que estava sendo indesejado. Que bom, Eliane, que bom. Parabéns. Eliane, e assim, eu estava me perguntando aqui, você tem alguma demanda específica? Por exemplo, você falou que só atende crianças a partir de 7 anos. Por exemplo, vamos dizer, um caso de agressividade, um caso de fobia. Você trabalha com autismo, com TDAH? Você tem algum público específico? Fala um pouco aí pra gente. Não, não trabalho com autismo, né? Mas eu trabalho com TDAH e trabalho muito com TOD. E essa chegada eu não escolhi, não foi isso que eu escolhi para mim. Mas aí, a partir de um trabalho que a gente realiza com uma determinada criança e ela se desenvolve, a gente consegue apresentar para as outras pessoas possibilidades. E aí foi chegando. Então, eu tenho um bom número de crianças que apresentam TDAH, que apresentam TOD, que apresentam um transtorno de ansiedade. Do ano passado para cá, o transtorno de ansiedade está muito forte, o toque é muito forte, e eu consigo trabalhar com esse público utilizando principalmente a mediação através dos recursos e atividades lúdicas. Então, não foi uma escolha que assim como eu não escolhi o lúdico, ele está na minha vida e eu assumi isso, eu assumo também a atividade com essa clínica, vamos dizer assim, e aí a gente se permite a todas essas vivências. Que bom, Eliane, que bom. Fico feliz. E aí, Eliane, vê só, e também você é especialista em TCC, né? Aham, isso. E aí, Eliane, aí vê só, aí você fala um pouco aí desse jogo que você idealizou, né? Viagem ao mundo da terapia. E assim, você passou para mim, é um jogo muito bom. Inclusive, eu vou passar para algumas colegas de escola, tudo, né? Que eu fiz até um convite para participar. E aí, fala um pouco do seu jogo aí, Eliane. Como foi a idealização desse jogo? Qual o objetivo? Eu trouxe até ele aqui, ele está bem pertinho de mim para mostrar para vocês, mas aí eu gostaria de falar como foi que ele chegou. Como foi que esse jogo chegou? Foi de um atendimento também com uma criança, e aí esse atendimento fez sentido, muito sentido para ele, e ele quis que outras pessoas também começassem a compreender, não só o processo da terapia, mas o que estava acontecendo com ele, porque mudanças a gente começou a observar. E aí ele queria, principalmente, que o pai e o irmão entendessem esse processo. Como a gente usava muitos jogos, e ele gosta de jogos, e eu também gostava de jogos, pensamos em desenvolver um jogo que pudesse trazer esse pai, trazer esse irmão para o espaço terapêutico, e que fosse um momento leve, solto, lúdico, mas que permitisse falar sobre as emoções, pensamentos e sentimentos, sem falar necessariamente o que estava acontecendo com o pequeno, mas que eles tivessem a oportunidade de falar. Então, foi pensado no jogo de tabuleiro. E aí nós começamos a pensar nisso, eu sugeri para ele, ele aceitou, e foi tomando forma. A princípio, era um recurso para ser utilizado apenas comigo, com o meu terapeuta, ou com o meu atendido e com essa família. Mas ele foi se estendendo, porque outras pessoas viram, fez sentido para elas, e hoje eu estou aqui com ele. Eu vou me afastar só um pouquinho.
Então, aqui é a caixa para vocês, né? Que não vai dar para eu mostrar todo o tabuleiro, mas o tabuleiro é esse, que é um mundo mesmo, é um convite para uma viagem, onde emoções, pensamentos e comportamentos podem ser verificados, expressos e modificados. Então, é um convite a uma viagem no processo terapêutico. É um jogo simples, de certa forma, tradicional, onde a gente vai caminhar no tabuleiro, jogando o dado e passear pelas casas. E em cada casa, as casas, elas têm cores diferentes. Eu vou abrir um pouquinho, eu vou ficar sem ver vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso jogo, né? Esse é o tabuleiro. No caminho, a gente vai encontrando as casas, que são essas de cores diferentes. Uma carta também, ou casas, onde a gente tem cenas, que possam levar os jogadores, os participantes a conversar. Então, em cada uma delas tem uma cor específica, que corresponde a cartinhas, e essas cartas, o participante ele vai tirando e ele vai lendo e assim realiza a atividade que são relativas às emoções, cartas emoções, atividades que podem ser desafio para que ele possa fazer ali naquele momento ou junto com a família em outro momento. Cartas, pensamentos, e observe que elas têm, é lúdica, tem o formato de uma mala, porque é esse convite à viagem. E a gente sabe que quando a gente viaja, a gente precisa de mala, né? Cartas com alguns aspectos da família para que a criança ela possa falar e quando estiver no jogo de família, todos da família possam participar. E cartas comportamentos. Então, é um jogo de tabuleiro que inclui cartas, situações para se pensar e expressar sobre emoções, pensamentos, comportamentos e a família. E com isso, é um momento bem lúdico, gostoso, que como todo tabuleiro, tem aquele momento que a gente avança, tem aquele momento que a gente volta, tem aquele momento que a gente quer ganhar, e aí a gente começa a se divertir e fala de situações importantes e sérias, né? E o adulto, quando ele joga, é fácil para ele ficar mais solto, deixa mesmo as defesas, que alguns adultos não gostam muito de falar sobre suas emoções e seus pensamentos. Mas diante do lúdico, diante do brincar, diante desse jogo, ele pode falar o que ele está pensando. Então, o jogo de tabuleiro, uma viagem ao mundo da terapia, ele nasceu diante dos atendimentos, dentro do atendimento, para favorecer a atividade com aquele atendido e também com a sua família. E ele hoje está acessível para famílias, psicólogos, educadores, terapeutas de uma forma geral. Já tem chegado para pedagogos, para mães, para criança, para psicólogos, para terapeutas. E esse jogo ele está favorecendo a expressividade de emoções e pensamentos e o fortalecimento de vínculos de quem joga, do facilitador, o terapeuta, o educador, com o atendido, ou mesmo com toda a sua família. Que legal, Eliane. Aí teve uma colega aí que perguntou qual a faixa etária. Você coloca aí que também adulto também se pode ser utilizado. Então a faixa que você, geralmente, são 7 anos, geralmente... Isso. Foi pensado para 7 anos, mas... eu já usei, né? E outras pessoas também estão trazendo dessa resposta com crianças mais novas. Eu já usei com crianças a partir de 5 anos e foi super tranquilo, porque ele pode ser utilizado como uma atividade de quebra-gelo, de favorecimento, ou ele pode ser usado um pouquinho mais na frente, quando a gente já fez o trabalho de regulação emocional com esse atendido. Então, foi pensado a partir de 7 anos, mas eu já tenho a experiência e já recebi também de relatos que crianças mais novas já fizeram uso, já brincaram com o jogo e foi super bacana. Adultos e adolescentes também pode ser usado com
todos, né? A gente faz uma indicação, mas a gente deixa muita vontade aquele que adquire o jogo co-criar, né? Abrir um leque de possibilidades com os seus atendidos. Patrícia aí está perguntando como é que ela faz para ela comprar o jogo, Eliane. Patrícia. Olha que bacana. A gente tem duas possibilidades, né? A gente tem duas condições. Aqui de Recife e região metropolitana, aqui de Pernambuco, porque eu sou de Pernambuco, pode adquirir diretamente comigo. É só entrar em contato pelo no meu Instagram, no meu direct, ou mesmo por telefone, no meu WhatsApp, e a gente conversa e vê todas as possibilidades. Quem é de fora, ou mesmo quem é daqui de Pernambuco, e quer adquirir pela loja do Mundo MyPath, também vai entrar no meu Instagram, vai olhar lá o link das lojas do Mundo MyPath e adquirir o seu jogo. Então é bem tranquilo em adquirir, ele já está à venda diretamente comigo ou na loja do Mundo MyPath, que é a nossa produtora. Que bom, Eliane, que bom. Ô, Eliane, aí pessoal, aí veja que legal. Você pode utilizar na escola, né, na clínica, com adultos, né, com pessoas, com idosos. Rapaz, é uma maravilha esse jogo, né? E ele é bem pedagógico, né, Eliane? Bem acessível, né? Muito bom. Isso, bem acessível, é super tranquilo de jogar. Ele, por si só, observando o jogo, vai entender qual é a mecânica do jogo, porque como foi pensado para crianças, a gente precisa considerar as características dessa faixa etária, características desse interesse. Então, ele ser cheio de elementos, ele ser bem colorido, como está aqui, eu já mostrei para vocês, né? Ele é bem colorido, isso chama atenção, porque isso é lúdico. E de adultos também. Eu tenho recebido pessoas no meu consultório, quando adquirem um jogo, a gente tem uma oportunidade de ter uma experiência lúdica, a gente joga, a gente conversa, e é uma alegria receber esse jogo como um instrumento, como um recurso lúdico e terapêutico, mas também passar pela experiência de estar jogando, de estar favorecendo a sua aprendizagem, a sua expressividade. Então, assim, ele é muito bacana mesmo. Quantas crianças ou adultos podem iniciar nesse jogo, Eliane? São quantas pessoas que você geralmente... A gente dá uma sugestão de até 6 pessoas. Isso é a nossa sugestão. Mas se de repente a família for maior, então você vai usar de sua criatividade. Porque a utilização de recursos lúdicos, ela também pede isso, criatividade. Então, se uma família é maior, em vez de jogar uma pessoa, a gente pode formar duplas. E aí essas duplas vai poder faz a escolha do pino, vai fazendo a caminhada, realiza as sentenças, né? Se vai falar sobre o seu pensamento, o que é que pensa sobre você, o que é que pensa de uma determinada, as duas pessoas respondem. Então a gente pode, né, tá ampliando as possibilidades. Então a nossa sugestão, e ele vem com 6 pinos, não sei se vai dar para ver, né? A nossa sugestão é de até 6 pessoas, mas se o grupo é maior, se a família é maior, faça duplas, né? E aí, coloque uma forma diferente de estar jogando. E com certeza vai ser um momento muito gostoso, muito leve e possibilitador de conversar sobre assuntos muitas vezes sérios e que a gente quer guardar, a gente não quer falar. Que bom, que bom. E aí eu também, nesse sentido aí, eu acredito que ele não é específico só para psicólogos, né? É para outros profissionais, qualquer profissional de educação, terapeuta ocupacional, né? Profissional de educação física, né? Qualquer profissional. Que bom. Isso. Educadores, terapeutas, né? E assim, ele foi pensado, quando você vai receber, você não vai ver que ele está levado para a família, mas ele, por si só, ele já se ampliou, porque o lúdico é isso, ele amplia possibilidades. Então, hoje eu tenho famílias que estão buscando adquirir, mães, pais, né? Um pai de São Paulo, ele já adquiriu, e foi muito gostoso,
está passando algumas informações para ele. Uma criança que viu o jogo, gostou do jogo, pediu de presente de aniversário ao avô, e no dia da festa de aniversário, um dos momentos com os seus amigos para utilizar o jogo. Então, é de criança ao adulto, de profissional aos demais. Beleza. Ô, Eliane, se você também quiser, viu, porque os seguidores do grupo Saúde da Mente são grupos que bem interessados nesse sentido, você colocar o seu link com o seu, sei lá, o link que já vai dar direto para você para compra do jogo, você pode botar também no meu Instagram aí, viu? Aí para quem tiver interesse. E aí fica à vontade, que acredito que vai ser bem procurado, né, por esse jogo aí que você está apresentando, né? Que bom, que bom. É assim, procurado. Eliane, vê só, a outra coisa também, hoje, naturalmente, esse é um jogo que, como você disse, que já tem uma empresa, né? Uma empresa que comercializou, responsável. Naturalmente, ele é um jogo que é registrado, né? Existe um registro. Tem um carimbo do metro ou não? Isso, ele foi todo pensado. Na realidade, não é só uma empresa que está comercializando. Para me organizar nesse sentido do lúdico, utilizar de uma forma mais assertiva, eu estudei, eu pesquisei, e no meus estudos, na minha pesquisa, me chegou um curso de gamificação para psicólogos com a Camila Rabuski. E aí, enquanto eu estava lá no início, levando essa proposta para o meu atendido, para a atividade dele, eu comecei a estudar, fazer o curso de gamificação para psicólogos, e lá eu aprendi muito sobre jogos, gamificação, mecânica, fiz parte das turmas, hoje eu sou turma 1, 2, 3, 4 e 5, sou psicoadvance, fui passando de nível, e aí, além de estar hoje, a gente está falando hoje da comercialização, mas tem todo um processo por trás. Todo um processo de mentoria, de encaminhamento, de crescer juntos. Então, o Mundo MyPath, ele faz parte dessa composição, né? Dessa organização para que esse jogo chegasse para os profissionais, educadores, de uma forma geral. Que bom, muito bom, Helena, muito bom. E aí quer dizer que eu posso divulgar esse jogo nos grupos, Eliane? Pode. Fique muito à vontade. Se fez sentido para você, Eduardo, está fazendo sentido para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, quer mais informação, pode entrar diretamente em contato comigo. Meu Insta está aqui, está aberto, me chama no direct, dá uma olhadinha também no Insta e vai ver como é que esse jogo está sendo apresentado, como é que ele está sendo utilizado, como eu também utilizo os recursos lúdicos. E se faz sentido para você, e você lembra e percebe que pode fazer sentido para outras pessoas, fique à vontade em divulgar. Que massa, Helena, que massa. Helena, no outro tópico aí, a gente colocou algumas questões que os seguidores vêm fazendo, né? E aí, a pergunta é a seguinte: como é que você utiliza o lúdico na terapia? Fala um pouco aí, Helena. Tá vendo? A gente vai continuar nesse olhar, né? O lúdico na terapia, ele é utilizado sempre, em todos os atendimentos. E ele é utilizado no sentido de observar o meu atendido, qual é a sua queixa, qual é a sua demanda. Como é um processo terapêutico, eu preciso esse lúdico, ele precisa estar dentro de um processo, dentro de um plano de ação para ajudar naquela demanda. Então, ele é utilizado do primeiro momento ao último, mas sempre em função do desenvolvimento da terapia, da resolução daquela queixa que chega, da demanda que se apresenta. Então, o lúdico, ele é utilizado com as crianças para favorecer até o acesso mesmo que está acontecendo com ela, que muitas vezes não sabe. Com um adulto, para que ele possa se ressignificar, para que ele possa entender. Eu vou trazer uma outra coisa para vocês, aqui bem simples, que pode ser um exemplo de atividade, de recurso lúdico. Não atividade lúdica, mas é um recurso, é um objeto. Eu estou aqui, vou virar do lado de cá, é uma mandala, um chaveiro, né? E do lado de cá tem uma frase.
e aonde eu ganhei de tanto falar e de tanto ser trabalhada nesse sentido da questão do medo, eu ganhei esse chaveiro de uma amiga, porque fez sentido para mim. Então, hoje eu brinco com ele, hoje eu utilizo ele para reforçar uma aprendizagem que eu preciso acerca da regulação emocional e acerca do controle. Meu controle do medo e o controle dos meus pacientes. Então, isso aqui com adulto faz muito sentido. Com adulto, é usar algo que possa chamar a atenção dele e também fortalecer as aprendizagens. Então, isso é algo muito interessante. Então, com criança ou com adulto, aquilo que possa mediar a ação, tornando ela leve e clara no seu objetivo e faça parte do plano de tratamento. Ok, Helena. E como é que você desenvolve a sua criatividade no processo terapêutico? Como é isso, Eliane? Essa questão vai depender muito de terapeuta para terapeuta, de criatividade para criatividade, as habilidades que cada uma tem, ou alguma que é mais vocacional do que a outra. Como é isso? A criatividade, ela está ali ligada com recursos lúdicos, né, esse momento, e a gente precisa desenvolver. Na realidade, todos nós somos criativos, todos nós conseguimos trazer uma ação diferente, lúdica para as nossas atividades. Porém, algumas situações a gente fica fechada, a gente fica quieto, a gente acredita que não tem essa habilidade ou essa competência. Mas na realidade todos nós temos. O que acontece é que ao longo do tempo a gente vai deixando aquilo quietinho, aquilo guardado e a gente não utiliza. E como é que eu posso desenvolver? Primeira coisa é observe o seu contato com as pessoas, observe o ambiente, leia, estude, dance, escreva e aceite o jeito que você é. Reconheça as suas habilidades, apresente possibilidades para você e para as outras pessoas. Então, a criatividade, todos nós temos, já nascemos com ela. Em alguns momentos apenas a gente deixa guardado na caixinha, mas a gente pode trazer e a gente pode aflorar isso no momento que eu me permito acessar quem eu sou, no meu jeito, no momento que eu permito ampliar tudo isso, criando experiência, criando repertório, criando bagagens, através de leituras, observações, referenciais de pessoas. Então, a criatividade ela vai sendo ampliada. Que massa. E me diga aí uma coisa, o seguinte, me fale um pouco aí, você já falou assim, de uma forma, vamos dizer, satisfatória de crianças, como é que vamos dizer, utiliza o lúdico com adultos? Com adultos, e fala aí um pouco aí pra gente, qual a situação? Uhum. Com adulto, com criança ou com adolescente, esse lúdico ele tem que fazer sentido para a pessoa. Eu tenho que pensar nas características dela, eu tenho que pensar na prontidão que ela tem, no uso e reconhecer que aquilo é lúdico. Eu preciso pensar na demanda dela, na queixa dela e nas permissões que ela faz. Com criança, com adolescente, com adulto. Com adulto, eu preciso ter uma atenção ainda um pouquinho maior, porque o adulto, ele se fecha no mundo, né? Ele se fecha nas suas atividades de trabalho, nas suas responsabilidades, e não se permite, muitas vezes, ao lúdico, ao brincar, ao divertimento, ao recreativo, ao lazer, porque ele está ali focado no trabalho. E a gente vai levando para ele possibilidades, coisas bem simples, como eu mostrei para vocês um tempo atrás. Uma mandala, uma frase, e que aí essa pessoa pode desenhar, pode brincar e pode levar. Com o atendimento, eu vou trazer também, já trouxe 2 exemplos de atendimento infantil, eu vou trazer atendimento com uma jovem, com uma adulta. Ela se queixou, porque ela sempre observava, ela via o outro paciente, criança, saindo com alguma coisa construída no processo, o que ele tinha que construir em casa, mas ele já levava alguns materiais, e com ela nada. E ela se queixou, porque não tinha nada que pudesse ser mais lúdico para ela. E aí eu parei e fiquei observando e lembrei do que a gente tinha conversado. Porque, como eu já mencionei, tem que fazer sentido e tem que estar relacionado diretamente ao que o paciente traz.
Então, o que ela estava trazendo, o que a gente estava trabalhando, era que ela buscasse formas de relaxar, se divertir, um momento de paz em meio a tanta coisa que acontecia na vida dela. E a gente estava fazendo uma relação de atividades que fosse para ela prazerosas. E ela falou de tomar sorvete. E aí foi quando eu lembrei que na minha gaveta eu tinha palitos de picolé colorido. Então, para tornar aquele momento gostoso, lúdico, dar uma quebra em toda a formalidade, eu disse que massa, vamos fazer o seguinte? E aí eu entreguei vários palitos de picolé para ela e pedi para ela fazer a listagem dela de coisas que eram gostosas, prazerosas, que pudesse recarregar as energias, e ela ia botando cada uma delas em uma das cores e levou e deveria guardar. Na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com algumas formas de trazer para o atendido de criança ou adolescente, ou adulto também, que ele tenha junto de si, em suas mãos, muito próximo, coisas que ajudem no seu caminhar. Reforçadores, cartões de enfrentamento. Então, esse aqui foi o reforçador dela. Ela precisava lembrar que ela teria, em algum momento do dia dela, separar um tempinho para uma atividade gostosa. Então, palito de picolé lembrou a ela que ela deveria ter uma atividade boa, gostosa, lúdica, para recarregar as energias. E ela fez a listinha, em vez de pegar uma folha de papel e fazer uma lista seca aqui, ela pegou essa lista, fez com os palitos de picolé. E aí ficou, ela usa, já saiu, e vez por outras ela diz que ainda os palitinhos ainda estão guardados, como aquilo fez sentido para ela. Então, novamente, eu afirmo, tem que fazer sentido para a pessoa, tem que estar relacionado com o que ela traz de queixa e de possibilidades. E eu também preciso olhar para mim, eu terapeuta, eu educadora, o quanto eu me disponho para atividade lúdica, como é que eu entendo isso e como é que eu posso desenvolver as atividades de uma forma mais leve e prazerosa. Que bom, Helena, que bom. Eliane, e aí você, eu sei que você, a gente está com pouco tempo, mas ainda a gente tem 10 minutos. Você está iniciando aí um curso, né? Não é isso? Para psicólogo? E aí, Isso. fala um pouquinho aí, quem tiver interesse, como é que faz, como é que seria mais ou menos? Isso, na realidade é uma mentoria, é um caminhar juntos, né? Então, assim, na minha jornada como psicóloga, algumas pessoas vêm me procurar para entender um pouquinho como é o processo da terapia. Então, começou a chegar algumas pessoas, eu fui aceitando a supervisão e comecei a fazer a supervisão, comecei a fazer uma orientação de como a gente se conduzir em determinados acompanhamentos. E depois surgiu uma nova oportunidade de trazer para psicólogos que estão recém-formados ou em transição de carreiras uma mentoria, que é uma caminhada junto. Então, durante 8 encontros, diretamente comigo e com algumas outras pessoas, que a gente junta também alguns bônus, essa pessoa é levada para entender o processo terapêutico, para que ela possa depois atender de uma forma mais assertiva. Então, a gente começa conhecendo um pouco, isso mesmo, Claudemir, isso mesmo, é o tandem, que é uma bicicleta de 2 lugares e que a gente convida as pessoas para caminhar junto. Então, a gente vai ali estar orientando no processo terapêutico. O que é que eu preciso como terapeuta, como psicólogo, ter a nível de conhecimento de base teórica, mas também como é que eu posso me organizar no sentido de realização para as minhas atividades. Então, é um processo de mentoria de mais de 10 semanas juntos, caminhando juntos, para entender todo o processo de psicoterapia na TCC, na terapia cognitiva comportamental, e também na organização para os atendimentos, né? Aqui eu já vi uma das minhas mentoradas, né? E aí a gente já fez a turma 1, vamos iniciar a turma 2 agora em junho. E é simples.
É só entrar em contato, ficar ligadinho também no meu Instagram, onde eu tenho todas as informações e como é que isso vai acontecer. E é bem simples, fez a inscrição, a gente é conduzido para um grupo para receber mais informações ainda e a gente caminha junto. Mentoria para psicólogos iniciantes ou daqueles que estão em transição de carreira ou de área. É online, né, Leandro? Online? Vai ser online, vai ser online. A primeira turma foi presencial inicialmente, mas diante dessa questão vivenciando da pandemia, a gente passou para vários momentos online e essa segunda turma ela vai ser online e aí vai ser para Pernambuco e fora de Pernambuco. Então, quem estiver interessado, que for fora do estado, vai poder participar desta segunda turma. Porém, também são poucas vagas. A primeira turma a gente só tinha 5 vagas, 5 pessoas, 5 profissionais, por conta era presencial, então a gente precisava considerar, né, as restrições de grupo. Esse próximo também vai ser, não porque é presencial, mas para que a gente possa ter um acompanhamento melhor, mais próximo das pessoas. Então, nós vamos ter apenas 20 vagas para essa mentoria. Massa, Helena, massa, muito bom, muito bom. Helena, vê só, eu quero informar também para quem está acompanhando a gente que quem não conseguiu assistir a live, a discussão, a sua explicação aí, a gente vai ter no IGTV, no meu Instagram, né? Psicologia Eduardo Araújo, como também existe um canal no YouTube chamado Grupo Saúde da Mente, que essa live aqui, a qual a gente está fazendo, está discutindo, ela vai ficar lá no canal. Então, quem quiser também se inscrever no canal, você vai colocar Grupo Saúde da Mente Eduardo Henrique, porque se botar Grupo Saúde da Mente, vai sair do psiquiatra, que é bem famoso, não vai sair de Eduardo Henrique. Aí tem que botar Eduardo Henrique, viu? E aí, Eliane, eu agradeço, eu gostaria que você fizesse as considerações, porque a gente tem 6 minutos. E agradeço desde já, viu? Tudo de bom. Forte abraço. E precisando aqui de qualquer coisa, alguma novidade, venha para o canal aqui, para o Grupo Saúde da Mente, para a gente falar um pouquinho, viu? Fique à vontade aí. Que bom, que bom. Então, para mim foi alegria, para mim foi lúdico, para mim foi um momento diferencial de ver a ludicidade, apresentando um pouco da minha experiência como terapeuta, né? E das possibilidades que o lúdico nos traz para mim e para as outras pessoas. Então, foi muito gostoso. Agradeço demais o convite, né? Mais uma vez, você junto de mim, foi lá no iniciozinho como estagiária ainda de psicologia, e depois como minha primeira escola e meu primeiro campo de atuação em psicologia foi junto a vocês, junto lá da escola. Então, agradeço essa oportunidade, agradeço a audiência, as pessoas que entraram aqui, amigos, colegas, professores, meu mentor também entrou aqui. Então, porque a gente precisa de, como eu mencionei antes, de referências, pessoas que caminham com a gente. Então, foi uma alegria poder falar um pouco sobre esse trabalho. Quem quiser me conhecer mais um pouco, pode me visitar no Instagram, pode observar como é que eu realizo as minhas atividades, como eu faço o uso do lúdico. Claro que aqui o tempo é bem pequenininho, não dá pra gente conversar muito, dá pra fazer muita coisa, mas dá pra gente ter um gostinho de quero mais, então me visite lá. É @psi.eliane.albuquerque. Então você vai me encontrar com alguns conteúdos, com algumas representações da ludicidade e também com a possibilidade, né, de adquirir o jogo de tabuleiro e participar, para quem é psicólogo, participar da segunda turma de mentoria. Então, mais uma vez, gratidão a todos, gratidão a Eduardo, e estou esperando a visita de vocês. Obrigado, minha amiga. Tudo de bom para ti, viu? Fica com Deus. Gratidão também. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos.